Olá, pessoal de São Paulo. Eu sou um caipira aqui de Londrina, só que é uma cidade avançadíssima em conservação de águas urbanas. Em 1900 e tantos preservamos nossos vales. E em 2005 idealizamos um programa, o Rio da Minha Rua. A sua rua contribui para que rio? Então, parabéns ao governo de São Paulo, ao Dória, por assumir mais esse compromisso de despoluir o Rio Pinheiros. Mas isso, infelizmente, não vai acontecer, porque, a exemplo do que falam especialistas, não adianta ir só no problema, é preciso ir na causa. Então, primeiro, é preciso gerenciar a cidade por sensibilidade ambiental. O que quer dizer isso? Cada área da cidade, de acordo ao seu uso, tem que ter um tipo de ação. Então, de limpeza, de contenção, de resíduo, por exemplo, é um lago, a Soreia. No caso, é um rio. Tem a ver com a varrição, tem a ver com a permeabilidade, com a infiltração. Tem a ver com gestão de território. Tem a ver com a educação do morador. Então, portanto, a primeira grande premissa é gerenciar por bacias e microbacias hidrográficas. Mas gerenciar o quê? Tudo, tudo. A varrição, a limpeza, a educação do morador, os fluxos diversos de poluição difusa, trânsito. É preciso deixar claro que todas as ações humanas influenciam sobre um território, uma casa, um quintal, uma empresa. E que esse território contribui com um riozinho que está abaixo, que é um afluente, né? Ou mesmo um canal do Rio Maior. Então, gerenciar para recuperar águas é a mais inteligente forma de gestão da cidade. Gerenciar para recuperar água significa dividir em centenas, no caso de São Paulo. Nós propomos para Londrina a divisão de uma cidade que tem 84 córregos em 300 regiões. No caso de São Paulo, em algumas centenas, milhares talvez, 2, 3, 4 mil regiões, cada uma com seu plano, cada casa a casa, quarteirão a quarteirão, vendo a área permeável, onde vai o dejeto, se tem o cão, se não tem o cão, quem mora ali, qual ação o morador está fazendo, o que precisa ser feito, a instalação do filtro no bueiro, a sinalização ambiental, mas principalmente a educação para a cidadania plena. Porque gestão de águas é um trabalho comunitário, não é trabalho só de governo. Porque não adianta instalar estações que são importantes, e é comum em algumas cidades do mundo que tem o chamado sistema unitário, que se joga o esgoto nos córregos, tratar o córrego. A exemplo do que tinha, não sei, faz tempo que eu não visito, lá na entrada do Parque do Ibirapuera. Mas se você não for na origem, você não educa, o lixo continua chegando, ou a sujeira. Nós aqui em Londrina temos essa estratégia. O Programa Internacional Cidade Mais mostra de forma muito clara o que tem que ser feito para a gestão científica de cidade, que inclui a gestão ambiental, que tem um reflexo na gestão pelas águas. A gestão pelas águas é a gestão inteligente. A gestão pelas águas é a gestão do território envolvendo as pessoas, passo a passo, dia a dia. Então significa gerenciar pelas águas, fazer um planejamento e uma estratégia de gestão, de transformação de serviços públicos, de varrição, de limpeza, de filtro no bueiro, da sinalização ambiental. É preciso se pintar o bueiro e colocar, olha, o rio começa aqui. É preciso colocar a placa na rua dizendo essa rua vai para o rio tal. E isso também, apesar da dificuldade, é possível fazer nas áreas pobres. Agora, sabemos também que não é só isso. Precisamos de obra de infraestrutura, remoção de população que ocupa regiões que não deveria ser ocupado. Mas isso você primeiro precisa ter todos os dados.
de cada quarteirão da cidade, como estamos fazendo aqui em Londrina. Cada casa. Qual área permeável? Quantos animais tem? O que precisa ser feito? Quantas pessoas moram? Quais as ações precisam serem feitas de fato? Qual a estratégia de gestão? Aí sim, pessoal de São Paulo. Nós temos essa estratégia. Estamos dispostos. Né? Nós temos a Jovem Pan, que tem essa campanha, o governo do estado de São Paulo. Então, seria um grande sonho a transformação, a recuperação do Pinheiros, do Tietê e de tantos rios poluídos de São Paulo e de tantas cidades brasileiras. Porque realizar esse sonho significa implementar uma nova e absolutamente transformadora estratégia de gestão. De gestão para a cidadania plena. De gestão que compreende a relação de causa e efeito. Não é só ação de governo. É ação de governo junto à população. De forma permanente, séria, eficaz, que promova o voluntariado, que promova a economia do compartilhamento, porque a gente precisa ajudar as pessoas. As pessoas precisam serem ajudadas nas suas tarefas, no seu cotidiano, para que, envolvidas, elas possam contribuir com aquele espaço, aquela região que ela mora, que sempre está ligado a um rio. A gente precisa lembrar lá em cima, lá longe, 3, 4, 5 quilômetros de um canal, de que aquela casa vai contribuir para o rio. Que se não tiver a caixa de gordura, na região que tem esgoto instalado, a gordura que é jogada na rede, as diferentes fontes de gordura, vai entupir a rede de esgoto, que por sua vez vai transbordar e vai contaminar o rio. Se a gente não tiver um domínio e uma gestão da cidade quarteirão por quarteirão, quantas pessoas moram? Quantas árvores tem? Quantos bueiros tem? Quantos estão entupidos? Quantas faixas de grama tem na calçada? Se a gente não tiver dados e depois uma estratégia de transformação, de educação, passo a passo, dia a dia, metro a metro, nós vamos estar brincando de despoluir águas urbanas. A despoluição de fato de águas urbanas é a mais linda estratégia de transformação urbana ambiental possível de se fazer numa cidade. Porque antes de qualquer coisa, é uma grande transformação educacional. É a cidade educadora. É a educação para a cidadania plena. É preciso lembrar o cidadão que ao sair com o seu cão, ele fizer dejeto, se ele não recolher, aquilo vai para o bueiro e vai para o rio. Que quando ele cimenta 1 metro quadrado de um imóvel, são, numa chuva de 50 milímetros, 50 litros que deixou de infiltrar em 1 metro, de fazer a recarga do lençol freático, que foi essa água para a rua. Quanto mais água escorrendo nas ruas, maior é a chamada força de arrasto, a capacidade de destruir o asfalto e de levar lixo, terras diversas para dentro dos córregos e para dentro dos rios. Governador Dória, sabemos o que fazer. Podemos contribuir enormemente. São Paulo tem muitos especialistas também. Nós estamos há muitos anos exatamente nessa estratégia de como transformar as cidades a partir da gestão pelas águas. As cidades precisam de uma nova estratégia de gestão com novos paradigmas. O paradigma mais óbvio com relação à gestão de território é que se a gente não gerenciar pelas águas, que tem exatamente a ver com o telhado, com a captação da água de chuva, com o sumidouro, com o microsumidouro, com o filtro no bueiro, com o retentor de resíduo no dissipador, mas que para que isso tenha efeito, é preciso uma gestão local, organizada. E numa cidade desse tamanho, é preciso que cada imóvel tenha o seu endereço hidrográfico. Para onde vai minha água? O que eu posso fazer? Varrer a rua é a principal ação para a recuperação de rios. E se a gente tiver milhares de ações no final de semana de pessoas varrendo as ruas? Colocando uma tela, um filtro no bueiro. Veja bem, não na boca do bueiro, dentro, como se fosse um coador. Porque na boca impede a entrada da sujeira, mas impede a entrada da água. Nós fizemos isso em Londrina e podemos mostrar. Já existe experiência pelo país inteiro. Governador,
Gerir pelas águas é a mais inteligente, moderna e transformadora possibilidade de mudança de paradigma na gestão urbana. Com todo o poder, o recurso, a inteligência da cidade de São Paulo, sua, vamos fazer algo realmente profundo. A Patrulha das Águas de Londrina, somada com iniciativas que já ocorrem em São Paulo, sabe como começar isso. E mais ainda, é uma transformação possível e rápida, porque nós partimos de áreas pequenas. De exemplo, escolhemos uma microbacia e dentro dessa microbacia um quarteirão, ou um conjunto de quarteirões que nós chamamos de subgerência. Elegemos um comitê de morador e aí então começamos um levantamento, casa a casa. Tem área permeável? Não tem. Tem cachorro? Não tem. Tem captação de água de chuva? Não tem. Tem bueiro? Não tem. Tem dado a dado. Gerenciar pelas águas é o mais poderoso sistema de obtenção de dados e de gestão de serviços públicos. A gestão que nós sabemos. Quanto mais parceiro tem, diante do gigantismo dos serviços públicos, da praça, da limpeza, da organização, da redução da violência, porque está tudo integrado. Tudo integrado. Gestão pelas águas é gestão sistêmica de território. É modernidade pura. É a grande transformação social possível. Aí, lógico, as obras de infraestrutura que você então planeja e elas vão sendo executadas. Porque só fazer as obras de infraestrutura não despolui água. Ajuda, melhora, mas quantas cidades têm um alto percentual de esgoto coletado e tratado e mesmo assim tem rios poluídos, assoreados, contaminados? É o transbordamento do esgoto, é o vazamento da rede. Portanto, a premissa número 1 é dividir o território. É executar ações diárias, cotidianas, de educação, de mobilização e de organização. É transformar a cidade a partir do homem. É a gestão individualizada. E é uma regra, governador e pessoal de São Paulo, que se aplica a qualquer lugar. Todas as cidades têm os mesmos problemas, só mudam a escala. Gerenciar qualquer microbacia, qualquer quarteirão, ele é a mesma conjunto de ações, é lógico que mudando a escala, que você precisa fazer numa área menor e numa grande bacia hidrográfica. Seja na área urbana ou rural. Na área rural a mesma coisa. As curvas de níveis, o controle das estradas, os bigodes na margem da estrada, o plantio, a mata ciliar, a área permeável. É a mesma coisa, só que no ambiente urbano nós estamos muito mais atrasados que na área rural. Nós precisamos lembrar que cada um de nós ajuda a poluir um rio, degrada um rio, e que a solução vem a partir de nós. Quando eu tenho um cão e ele suja o quintal, ele vive correndo, e a pessoa vai lá e cimenta, ele aumentou a enchente, que por sua vez aumentou a força de arrasto que vai levar mais lixo para dentro do rio. Se ele faz uma captação de água de chuva, ele reduz isso. Se ele faz o sumidouro, e assim vai. Gerenciar as cidades pelas águas, o Rio da Minha Rua, o Programa Internacional Cidade Mais apresenta isso, é a mais moderna estratégia possível. É a grande mudança de paradigma para a grande transformação social. Ela não fica só na água. É a redução do custo público, é a redução da violência, é a organização social, é a economia do compartilhamento. Gestão pelas águas é gestão científica, gestão plena. Parabéns pela iniciativa, mas se a gente não fizer a coisa certa, vamos estar enxugando gelo. Fazer a coisa certa significa fazer a maior transformação da história de São Paulo e das cidades brasileiras. Estamos dispostos a ajudar com essa nossa vivência, nossa compreensão, nossa prática, nossa iniciativa e nossa boa vontade. Parabéns a todos.